Olá, sexto ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação, tá? No livro de produção de texto. Nós paramos na página 84. A linguagem nas histórias em quadrinhos. Então vamos lá. Sempre que se falar em linguagem, eu tenho que lembrar da linguagem verbal, né, que é a linguagem falada, que nos quadrinhos ela é representada por esse balão de fala, e a linguagem não verbal, quando eu tenho apenas a imagem. Lembrando que ainda eu posso ter uma linguagem mista nos quadrinhos, que é a associação de palavras e imagens, tá? Uma linguagem complementa a outra, estabelecendo entre elas uma relação de sentido. Ok? Que recurso gráfico foi empregado para indicar a fala do personagem? Como nós estamos vendo aí, a fala está dentro de um balão, tá? Então foi o balão. Apesar de não apresentar a linguagem verbal, a imagem do último quadrinho permite ao leitor compreender o final da história. O que a expressão facial da personagem revela no desfecho da tirinha? Revela a incompreensão dessa personagem, tá? Ela não entendeu por que ela foi tentar colocar a estrelinha lá no céu e caíram todas, inclusive até planetas, ok? Além de dar mais expressividade ao texto, as cores utilizadas nas HQs ajudam a caracterizar vários elementos da história e assim chamar a atenção do leitor para o que está sendo exposto. Na tirinha, que cores predominam e com qual finalidade elas foram utilizadas? Então vamos lá. A gente vê que há uma predominância do azul para representar o céu, tá? E do verde. Vamos ver por que isso é importante. Nesta tirinha predominam o azul escuro e o verde. Predominam o que tem mais, tá? Vamos prestar atenção. Essas cores foram utilizadas para determinar o espaço e o tempo. O azul escuro representa o céu noturno, tá? O céu durante a noite. E o verde caracteriza um espaço aberto. Agora nós vamos ver os tipos de balões nas HQs, tá? Os balões contribuem para o dinamismo da leitura, em diferentes formatos, indicam falas, pensamentos, emoções e sonhos dos personagens. Veja alguns tipos de balões que podem aparecer em uma HQ. Então eu tenho, ó, o balão de choro, que expressa a tristeza do personagem, apresenta contornos irregulares. O balão de pensamento, os mais comuns apresentam rabicho em forma de nuvem e rabicho com contornos irregulares. Balão de grito, normalmente representado por letras destacadas em negrito ou por traços em zigue-zague. Balão de uníssono, representa a fala de vários personagens ao mesmo tempo, sendo marcado por vários rabichos. Balão não verbal, geralmente com contornos irregulares, traz símbolos, imagens e códigos. Balão de sussurro, geralmente caracterizado por linhas tracejadas ou pontilhadas, indica que está sendo utilizado um tom de voz baixo. Agora relacione os tipos de balões descritos acima com os balões apresentados nos quadrinhos. Então vamos lá. Primeiro aqui o personagem da Turma do Chachado. Esse balão representa um balão de pensamento, tá? Olha essas três bolinhas aí no final. Significa que o personagem está pensando, tá? O balão seguinte, ele representa a fala de vários personagens ao mesmo tempo. Então, é um balão uníssono, letra D. Já o balão aqui da Turminha da Mônica,
ele é tracejado. Isso significa que a turminha está cochichando, falando bem baixinho, tá? Até mesmo porque o Cebolinha está questionando por que o pai dele chamou a Mônica para ir, tá? E ele não quer que ela ouça. No próximo quadrinho, eu tenho um balão de grito, tá? Socorro! O personagem, o Bleuco, né, veio na nossa festa de Dia das Bruxas. Para assustar mesmo, né? Dia das Bruxas. O próximo é um falão de linguagem não verbal, tá? É um balão não verbal, só apresenta imagens. Então, letra E. E por fim, eu tenho um balão de choro, tá? Letrinha A. Ainda mais, olha como o balão, ele complementa a imagem complementa o balão. Esse personagem está chorando, tá? Vamos agora à página 86. Diferentes estilos de quadrinhos. As HQs, em geral, são formadas por pequenos quadros, lado a lado, lendo-se da esquerda para a direita e de cima para baixo. Autores que utilizam recursos menos tradicionais e vão além dos traços retos e regulares, inovando em contornos e disposição dos quadros, dependendo do estilo e da intenção, tá? Então, dessa forma, eu tenho aqui, ó, duas tirinhas, tá? A tirinha da letra A, que a personagem fala assim: o que tu estás procurando? Estou procurando essas pegadas. Mas que pegadas esquisitas é de um bicho homem. Letra B. Chamei, está na hora da limpeza. Sim, senhora. O bicho é super civilizado. Então a gente percebe, né, que na letra A eu tenho um quadrinho tradicional, né? São quadrinhos colocados um ao lado do outro. Já no trecho B, eu tenho apenas uma imagem, tá? Aqui. Deixa eu diminuir, senão não vai. Isso. Que tipo de quadro foi utilizado na tirinha A? E que tipo de quadro foi utilizado na tirinha B? Então vamos lá. Na tirinha A, foram utilizados quadros tradicionais, o que pode ser concluído por seus traços retos e pela leitura da tirinha ser sequencial, tá? Da esquerda para a direita. Na tirinha B foram usados quadros não tradicionais. Com qual intenção? No quadro B foram utilizados quadros não tradicionais, com um quadro inserido dentro de um quadro maior, tá? A fim de dar mais destaque para a imagem do bicho limpando o quarto, tá bom? Então a gente tem a associação aqui, ó, de duas imagens, tá vendo? Duas imagens, tá? Uma imagem menor e uma imagem maior. Agora nós vamos ver as cores nas HQs, tá? De forma geral, há uma padronização na escrita, letras de forma e maiúsculas. Porém, elas podem variar de acordo com o que o autor deseja comunicar. Assim também ocorre com as cores. Vamos ver? Então, eu tenho aqui, ó, o azul para representar o frio, né? O vermelho para representar o calor, e as duas imagens, né, para representar o frio e o calor, tá? Então, aqui, ó, vilão, eu por meio desta ordeno que tu cesses e desistas de todas as intrusões e invasões à propriedade e pessoa do meu cliente. Eu te acuso de violar a propriedade alheia,
inarmis, agressão ou grantim, injúria com malise, premeditada. E, além disso, eu exijo restituição, indenização e justiça. Algo a declarar? Na tirinha A, o texto verbal é utilizado para complementar as informações das imagens. Qual é a relação entre as legendas e as cores utilizadas? Então vamos lá. Nos dois primeiros quadrinhos, as palavras frio e calor estão associadas às cores azul e laranja, tá? Respectivamente, indicando a sensação térmica do personagem, complementando a ilustração do personagem tremendo de frio no primeiro quadrinho e suando no segundo, tá? Esse tom laranja, né, avermelhado, representa o calor. Em qual das tirinhas foi empregado um estilo de letra diferente do habitual em HQs? Na tirinha B, tá? A letra utilizada é a cursiva, que a gente escreve. Sugere um texto manuscrito, para mostrar que tudo que está sendo falado nos balões se refere ao texto da carta que o personagem está lendo, tá? Aqui, ó. Na página seguinte, nós vamos falar das legendas, tá? Nem sempre eu tenho balões de fala, eu posso ter legendas para representar a fala dos personagens, tá? Moscas vão quebrar o recorde de levantamento de peso. Aí está. Como a expectativa do leitor é quebrada no último quadrinho? A expectativa, né, do halterofilista é quebrar o recorde, né? Mas não, o que acontece são as moscas que quebram o recorte, tá? O texto verbal utilizado nessa tirinha é um exemplo de legenda. Seria possível compreender a tirinha apenas por meio das imagens? Talvez, né? Mas a gente sempre lembra que uma linguagem complementa a outra, tá? Com que função a legenda foi empregada? Com a função de dar um suporte ao texto, de complementar mesmo a linguagem não verbal, tá? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 89, ok? Próxima aula, eu corrijo a página 89 e revisão para a prova. Obrigada pela atenção de vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.